Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Christian e hoje a gente vai continuar o estudo da obra Renascer da Esperança, de Sandra Carneiro, pelo Espírito Lúcio. Nós vamos na parte número 12, onde a gente vai começar do capítulo 37 para frente, tá? No vídeo anterior a gente viu que Emily tá presa, né? Desculpa, da prisão ela saiu, foi pro sanatório lá, né? Francisco tentou mais uma vez dar uma investida em relação a ela, a postura dela de confiar em Deus e se manter fiel ao que ela acreditava, né? A gente viu Cíntia sendo levada à força de casa, né? Agora a gente vai continuar daqui para frente. Normalmente aqui agora nesse momento eu ia fazer os recadinhos de todos os vídeos, mas eu vou tentar essa semana vou deixar os recadinhos pro final do vídeo, tá? Que aí não sei se fica um pouco mais dinâmico, um pouco mais fácil de assistir, porque dá play já vai vendo direto. Então eu peço, tá? Se você puder colocar um comentário para me dar um norte se é melhor para vocês que estão assistindo, que eu coloque os recadinhos no final dos vídeos ou no início. Porque a vantagem de colocar no início é já viu o recadinho, às vezes o YouTube já dá aquela própria sugestão de pular o vídeo, né? Aí tu já pula para, sei lá, minuto 2 e aí só aula, né? Ou se é melhor já vir direto vendo o vídeo e cortar no finalzinho o vídeo, né? Para quem não quer ver os recados ou já tá acostumado a dizer. Mas vamos ver, vou botando aqui pro final um tempo até colher os dados suficientes para ver se faz sentido isso ou não. Mas vamos lá, gente, capítulo 37. Fernando vai falar com Dom Felipe sobre Cíntia. Não tem êxito. Ele ganha os livros de Emily para jogar fora. Chegando no seu quarto, ele sente forte vontade de ler o livro dos espíritos. Durante 2 semanas, ele ficou fechado no quarto estudando a obra. Só saía para fazer as obrigações com a igreja. Tudo que ele estudava fazia sentido para ele, mas ele não sabia como iria conciliar isso com sua expansão. Não, ele não sabia como iria conciliar sua expansão de consciência com a igreja. Vamos parar aqui. Então, fiz a primeira leitura das minhas observações aqui. Então, vamos lá. Vocês lembram na parte, não sei se foi na parte anterior ou na antiga, que eu ainda falei para vocês que vocês iam ver o agir de Deus? Coisas que para nós às vezes parece trivial, coisas que às vezes não faz sentido, mas como Deus está cuidando de cada um de nós e como ele enxerga o mundo de uma maneira muito mais, e faz total sentido, afinal de contas ele é Deus, né? Diferente de nós, muito mais profunda, a gente só consegue enxergar aqui, Deus está enxergando 12 passos na frente, né? Então lembra, ela foi se entregar para ajudar o próximo. Levou os livros. Você pensa, tá bom, beleza, ia ficar presa ali, até pensou, não, pô, passar um momento de dificuldade, faz sentido que eu tenha um livro. Mas era só isso? Olha o agir de Deus. Emily sai da prisão para voltar pro manicômio, ela tá com os livros. Aí o delegado Pimentel fala, tá os livros aqui, ela disse, não preciso mais deles. Tem? Entrega pra família. Aí Dom Felipe pega os livros e fala, essa coisa aqui de coisa do diabo, coisa do demônio aqui, e dá para Fernando. Por que ele dá para Fernando? Entende? Justamente porque Fernando era padre. E aí ele fala assim, não, então vou dar pro padre, porque o padre vai excomungar essa coisa. Só que ele mal sabe que lá no interior de Fernando, Fernando já estava despertando. Muito devagarzinho ainda, mas já a centelha divina já estava acordando dentro dele. Não estava mais lá dormindo, ele não estava sufocando ela para que ela ficasse lá quieta, ela já estava florando. Então ele pega os livros, né? E olha como é que Deus faz. Cíntia foi levada. Então, vamos dizer que Fernando demorasse 2, 3 dias para aparecer na casa. Provavelmente Dom Felipe talvez teria queimado os livros, jogado fora. Tchau. Então, o Fernando foi exatamente no dia que precisava ir para falar com o Dom Felipe sobre Cíntia, falando assim: meu tio, não leva a Cíntia lá, você tem que tirar ela de lá, não pode ficar num convento, ela é uma criança, não pode tomar essa decisão e vai falar com o tio, não sei bem se é tio, né, porque ele é um parente lá, né, eu não sou muito ruim de parentesco, me desculpa, mas vai falar com ele e Dom Felipe irredutível, fala assim, não, é o melhor para a família, é isso daí, Dona Isabel já falou, já levaram, acabou, ponto, entende? Não quero mais saber desse assunto. Ele ainda sai bem nervoso, ele fala assim, eu não quero mais assunto de Cintia aqui. É Ricardo me enchendo o saco, tu me enchendo o saco, acabou.
Aí você pensa, nossa, que postura conciliadora, né? Tipo, não, eu não quero mais falar disso, acabou. Mas uma pessoa sofrendo, foda-se, eu não quero mais falar disso, eu quero tocar minha vida como se nada tivesse acontecido. Beleza, aí ele sai de lá e ele fala assim, antes de tu ir embora, leva esses livros lá pra tu queimar e dar um fim nisso daí, essas coisas do demônio. Aí ele pega os 2 livros, lembrando que o padre, que era o chefe daquela igreja que Fernando trabalha, não tinha lido os espiritismos ainda. O bispo, sim. A gente trouxe, viu essa reflexão que o próprio bispo falou. É uma clareza, uma lucidez filosófica e moral assombrosa. Mas ele não tinha tido acesso. Aí ele leva os livros, ele tá lá no quarto dele na igreja de boa, ele pensando assim, tinha toda a dinâmica. E aí ele começa a sentir muito forte para ler o livro. Não, vai ler o livro, tudo. Ele, não, cara, não, aqui não é. E vai. E aí ele chega e fala, sabe uma coisa? Deixa eu dar uma olhada. Deixa. E ele começa a ler, e já no início ele começa a dizer, não, pera lá. Pô, isso aqui faz sentido. Não, deixa eu ler mais uma parte. Pô, faz sentido, mais outra. E aí ele começa a entrar no looping, que eu até marquei aqui, né? Que durante 2 semanas ele vai ficar praticamente só lendo o livro dos espíritos, o livro dos médiuns. Lembrando, ele não vai fazer uma leitura só indo para frente, né? Da mesma maneira como ele fez, uma leitura com uma meditação, pensando, raciocinando. E aí ele só saía do quarto para fazer as coisas que ele era obrigado a fazer. Então ele era obrigado a fazer a missa de quarta-feira, 7 horas da manhã. Então, quarta-feira, 7 horas da manhã, ia fazer a missa, resolvia as coisas da missa, estudo. Até o padre, que era o chefe ali, começou a falar, Fernando, tá muito estranho, tu não sai mais desse quarto, o que tá acontecendo? Ele disse, não, tô estudando muito as questões religiosas aqui, que eu tenho que me aprofundar na fé. O padre mal sabia que ele estava estudando espiritismo, né? Entende? Aí o padre falou, beleza, não, tranquilo, né? Mas você tem que fazer as coisas aqui da igreja e tal. E aí ele despertando. E aí vai gerando esse desconforto nele, porque quanto mais ele estuda, quanto mais ele aprende, vai para o livro dos espíritos, vai para o livro dos médios, ele vê que aquilo tudo faz sentido. Aquilo conversa com o coração dele, aquilo conversa com a razão dele. Ele fala, não, cara, mas isso faz sentido. E aí ele compara com o que a igreja estava ensinando. E aí ele começa a ver a discrepância clara de coisas que antes ele já não concordava. Como lembra a discussão que ele teve com a Filomena? A última vez que se viram? De como estavam se usando a igreja, em vez de trabalhar para a igreja, de trabalhar para Jesus, estavam se usando a igreja para trabalhar para si próprio, para próprio interesse. E aí ele começa a questionar, pô, peraí, mas se isso está acontecendo com a minha família, tem que ser a minha tia, minha avó, sei lá o que é, a mãe da Filomena, né? Porque eles são primos, né? Não sei o que é a mãe da Filomena. Eu já disse, sou muito ruim de parente. Mas a Dona Isabel, se a Dona Isabel tá usando a igreja a favor dela, e Dom Felipe também, isso acontece como é que é a escala do país inteiro? Se acontece na cidade, com certeza isso acontece numa escala maior. Como é que o presidente do país faz? Né? Então, escalando a coisa. Naquela época era. Acho que não era democracia para ter presidente ainda, mas entendeu a ideia, né? E ele começa a se questionar. E aí se leva uma discussão bem interessante, que isso acontece com. Não sei se você que está assistindo esse vídeo já despertou e passou por isso. Eu passei por isso também, eu acredito que grande maioria das pessoas passam. Que é você começar a olhar a tua vida antiga, entende? Numa linguagem aqui evangélica, né? O velho homem contra o novo homem, né? Então, ele fala assim, tá, mas peraí, mas como é que eu vou fazer agora? Eu vou deixar de ser padre? Como é que vai ser minha vida se eu deixar de ser padre? Porque eu não consigo conciliar. Eu não consigo lá ir numa igreja e fazer um discurso falando que o espiritismo é coisa do demônio, é mal, se eu estou estudando e estou vendo que isso faz total sentido. Eu não posso mais ir lá fazer na minha missa um discurso de ódio, um discurso vingativo e destrutivo contra as pessoas que são contrárias ao que eu acredito, como um católico, por exemplo. Se eu estou vendo que o espiritismo, na verdade, está sendo muito mais cristão do que o que a igreja está me ensinando. E aí ele chega nesse dilema de como é que eu faço com a minha expansão de consciência, como é que eu consigo equalizar esses dois mundos? Que para a grande maioria das pessoas, quer dizer, cada caso é um caso, né? Mas para a grande maioria das pessoas não se tem equalização isso, né? Se tem, ou você se retorna para a ignorância, volta a querer dormir, volta, igual o mito da caverna de Platão, esquece o que você viu fora da caverna e fica lá só olhando a sombra aí para manter o status quo, ou a grande maioria das vezes, graças a Deus que assim é, de que quando você desperta não tem mais volta. Não adianta. Aí você vai ter que jogar fora o velho homem e ficar com um novo homem, né? Porque depois que você pensa, meu amigo, não dá mais para
para dispensar, né? Então olha que interessante, olha o agir de Deus. Olha como é que Deus utilizou aquela situação para potencializar ao máximo as coisas boas. Alcançou uma ajuda para Fernando, que vai despertar, alcançou ajuda para Emily, que está se envolvendo cada vez mais e trabalhando, a gente vai ver ao longo da obra aqui, ela está trabalhando cada vez mais para Jesus, então ela já estava trabalhando no centro espírita, agora foi presa, fala assim, meu Deus, que coisa desgraça, que coisa ruim. Não, porque ela vai lá e vai se posicionar. Qual é a postura que ela quer ter com o Fernando? Com o... Esqueci o nome agora do psiquiatra lá, que acho que é Francisco, né? Isso, Francisco, isso mesmo. Que queria assediar ela. E aí, ela vai utilizar... Porque isso que é importante entender. Eu pensei, mas ela tá presa no manicômio, ela podia ceder aos interesses dele para que ela ficasse melhor ali. Mas quando ela faz isso, ela não tá fazendo só uma coisa para se proteger, ela está escolhendo um modus operandi de viver. Então ela tá dizendo, não, mas eu despertei, eu vou ver alinhado com o que Jesus pede de mim. Ah, não, mas espera, se vier a situação difícil. Ah, não, então aqui eu vou lá e flexibilizo. Aí você tá fazendo aquela situação de vivendo para dois deuses. Tá servindo a dois senhores, que não funciona. Entende? Então Deus coloca ali uma situação de uma prova para ela, para quê? Para ela já se posicionar, para fortalecer ela para o que virá. A gente vai estudar. Então você pensa, mas aqui foi coisa ruim? Não. Ela teve a oportunidade de realmente, vou te dar uma oportunidade. É o que tu quer mesmo ou não quer? Bom, quero, é isso mesmo. Quero viver baseado no que Jesus falou. Entende? Não importa, mas eu vou te deixar aqui com fome, com remédio. Não importa, eu confio, Deus está cuidando de mim. E aí isso fortalece ela num olhar humano, isso parece péssimo. Mas por olhar espiritual, sim, ela está se posicionando a favor de Deus. Se posicionando a favor de viver uma nova vida, efetivamente. Né? Porque antes ela já estava fazendo isso quando ela despertou no centro espírita. Mas ela ainda estava num ambiente controlado. Agora Deus estava chamando ela a trazer essa informação, esses conhecimentos, para o seio familiar dela. Que ela está presa no manicômio ainda. Já dando spoiler, ela vai sair de lá, né? E aí? E aí, quando ela estiver de novo na mansão, com todo mundo rico, que ela vai se posicionar como? Então é isso que Deus está dando essa oportunidade para ela. Então olha que bonito o agir de Deus aqui, né? Mas vamos continuar, capítulo 37 não acabou ainda. Ó. Ele é chamado pelo bispo... essa parte é muito boa. Tá, deixa eu fazer a minha leitura aqui, original, para a gente seguir essa estrutura que eu acho que fica melhor. Ele é chamado pelo bispo para ir às Américas. Na verdade, para o Rio de Janeiro. Levar a igreja até lá. Mas antes disso, ele na porta da igreja vê a cruz e pela primeira vez ele sente que está com Jesus. Ele nega o pedido, né? Mas Dom Antônio explica que ele é obrigado. Ele abandona a igreja e vai embora. Dom Antônio ainda tenta o pressionar com hashtag vai negar seu voto contra a igreja? Hashtag não, aspas, né? Fecha aspas. Aí aqui eu fiz uma observação minha aqui, da observação dentro da observação, né? Mas o voto dele não era com Jesus? O voto dele é com a igreja? Estranho, né? Não era para ser com Jesus? Mas vamos lá. E que essa decisão vai causar vergonha à sua família. Ele sai com o bispo berrando herege, vergonha, para na frente de uma imagem de Jesus e diz, abre aspas, não o estou abandonando, só vou servi-lo de outra forma, fecha aspas. Então vamos lá. Vamos agora esmiuçar essa observação aqui. Então, Fernando está olha como é que são as coisas. Ele termina todos os estudos dele e aí ele está naquela dilema, como é que ele vai conciliar? O que acontece? Vem o bispo, lembra o bispo mesmo que lê os espiritismos e chama Fernando para conversar. E aí ele vai, e aí nessa conversa ele fala assim, Fernando, então, sabe aquela oportunidade que está um tempo esperando? Chegou. O padre que ia levar lá nas Américas, lá numa cidade chamada Rio de Janeiro, a igreja católica lá, tem pra gente fortalecer o catolicismo lá, tudo, ele não conseguiu ir. E aí eu pensei em você está em franca ascensão, tem,
Então, vou te dar essa oportunidade. Aí o, né, Dom Antônio achando que, nossa, o Fernando ia ficar muito feliz, ia agradecer, porque ele ia deixar de ser um padre normalzinho na igreja e ia virar o padre, o chefão da igreja, né? Lá para onde ele fosse, lá para o Rio de Janeiro. Né? No livro eles não vão entrar nos detalhes, se é uma igreja nova que vai ser construída, ou uma igreja que já tinha, tem. Ou se falou, eu não marquei aqui na minha observação. Mas então você pensa assim, uau, e aí? Como é que ele vai escolher? Porque você vê, ele já está nessa dúvida. E aí imagina, ele vai chegar a pensar, né? Se ele vai para o Rio de Janeiro, ele vai ficar ainda mais refém. Porque ali, querendo ou não, ele está na cidade dele, com a família dele, onde ele vai ter um apoio financeiro se ele passar por uma certa dificuldade. Pode ser que ele tenha, né? Se ele vai para o Rio de Janeiro, não vai ter nada disso. Ele vai estar em outro país, em outra cultura, outra situação, e ele vai ficar mais preso ainda na igreja, porque ele vai depender ainda mais da igreja para sua própria subsistência. E como é que ele vai fazer um trabalho de levar na igreja se ele sabe que aquilo ali está completamente errado? Que muita coisa do que ele iria fazer, que seria o trabalho dele lá, está errado. Entende? E aí o coração dele fala muito e ele não aceita. Um passinho anterior, ele está indo para a igreja pensando, pedindo orientação de Deus o que fazer ou não para essa conversa do bispo, ele não sabia o que é. Que eu até marquei na observação aqui, só para explicar um pouco melhor. E aí ele entra na igreja. Quando ele entra na igreja, ele olha e tem uma cruz, né, bem grande, né, esperado uma igreja católica. E aí ele olha, e aí pela primeira vez ele olha a cruz, que foi o que eu marquei aqui na observação, né, e ele sente que está com Jesus. Então antes dele tomar essa decisão, antes dele saber o que iria acontecer, porque ele não sabia o que iria acontecer, ele até pensa, ele fala, cara, pela primeira vez eu sinto que eu estou realmente trabalhando para Jesus. Então olha como é que é a questão, olha como é que a dinâmica dele já está despertando. Ele trabalhava na igreja com toda aquela lógica, preso dentro daquela caixa da igreja, mas tu vê, o coração dele dizia assim, não, cara, não tá, você tem que fazer mais, isso é muito pouco. Por mais que ele não tivesse consciência disso. Então você vê, quando ele despertou para o espiritismo, viu que ele falou, pô, agora faz sentido. Entende? Agora eu tô com Jesus. E olha que bom, olha que bonito. De novo, de ver como Deus nos ampara e nos acolhe, porque ele ia ter uma baita de uma decisão para tomar minutos depois, que ele mal sabia. E olha como é que ele vê aquilo ali, e olha como é que Jesus vem e acolhe e ampara, como Deus vem, acolhe e ampara. Então, sabe, se ele tivesse só entrado e não tivesse visto isso, mas tu vê, Deus para assim para dizer, ó, filho, você não tá sozinho, tô aqui contigo. Entende? Você vai ter que tomar uma decisão difícil para se posicionar, mas e aí? Eu tô contigo aqui, tu não tá sozinho. Olha que bonito, né? E aí ele não aceita. Aí o Dom Antônio, no primeiro momento, acha que ele tá de zoeira. Ele fala assim, não, cara, mas você vai conseguir mandar bem, não precisa ficar com medo. Ele disse assim, não vou ficar com medo. É que eu não quero essa posição. Aí Dom Antônio fala assim, olha, por isso que eu marquei na minha observação, ele falou assim, olha, você sabe, tô tentando ser legal aqui contigo, né? Eu sei que está passando uma questão da tua família, que a, a, a tua sobrinha foi levada para o convento, a mãe dela, que eu não sei o que é dele lá, tua tia, tua prima, mãe, sei lá o que fugiu e agora foi resgatada e está preso no manicômio, eu entendo tudo isso. Mas é que é o seguinte, você sabe que você não tem escolha. Estou dando uma ordem para você. Aí Fernanda vai dizer assim, não está me dando uma ordem. Porque eu não vou acatar. Ele disse, não, você não tem como acatar. Tu falou, tá falado. Ele disse assim, não vou mais sair da igreja. Entende? Vou sair da igreja. Aí o Antônio fica assim meio que chocado, tal, e fala assim, mas você não vai sair da igreja? E como assim? Que eu até marquei aqui nas aspas, né? Você vai negar o seu voto com a igreja? Eu até fiz uma, né, observação. Ele vai falar assim, não, eu não estou vetando meu voto com a igreja. Eu vou continuar trabalhando para Jesus, mas de outra forma. Ele fala assim, não, mas não tem outra forma de trabalhar para Jesus. Ele fala assim, tem sim, mas eu não vou fazer mais o que a igreja quer, porque isso daqui não faz mais sentido para mim. Estou abandonando a instituição. E tira a roupa dele, deixa lá. Aí o cara fala assim, mas você vai trabalhar como? Aí ele diz assim, eu vou trabalhar porque tem outras formas. Como o espiritismo. Aí onde o Dom Antônio vai ficar maluco. Ah, antes disso, né, que eu tô marcando a observação aqui. Aí ele vai dar uma cartada assim, mas você vai envergonhar a sua família? E aí ele vai virar para o Dom Antônio e vai dizer assim, e você acha que eu não envergonho a minha família fazendo o que eu faço? Você acha que eu, escolhendo viver uma vida que não faz mais sentido para mim, eu não envergonho a minha família? Você acha que mérito, que status tem de ser um grande religioso, um religioso que está crescendo? Nossa, depois de padre eu posso virar um bispo também, e um cardeal. Se isso não faz sentido, se eu estou trabalhando para interesses
que não estão alinhados com Jesus. Tem. E aí quando ele vai dizer que ele vai trabalhar, e porque ele teve acesso ao espiritismo, tudo que ele vê, que aquilo ali é o que realmente Jesus ensina, aí o bispo fica maluco. Entende? Porque imagina, o bispo já está frustrado, porque ele estava fazendo todo um plano. Tem. O livro não fala, mas tem o palpite de que ele estava induzido pelos trevosos. Então, não, eu chamo o Fernando aqui para tirar o Fernando, porque aí ia deixar a Cíntia forçada a ficar sem apoio, só ia ter o pai tentando tirar de lá, e aí a coisa ia desmantelar todo aquele trabalho de Deus que estava fazendo para resgatar todas aquelas vidas. Então você vê, ele se posiciona e fala assim, não vou. Então olha a trama das trevas caindo por quê? Porque Deus é mais, né? Mas isso para Dom Antônio, que talvez não está sabendo que está sendo utilizado pelos trevosos nessa trama das trevas, imagina a frustração. Como assim o cara diz não? E como assim ele quer sair? E ainda vê que está perdendo mais um grande padre que estava, né, mandando bem e tal, de uma família importante, influente. Para o espiritismo, essa coisa, que ele está tão não sei se é bem odiando, né? Mas ele tem um absurdo. Ele não está só abandonando porque ele quer viver a vida normal. Ele está abandonando para trabalhar com o espiritismo, que é absurdo, né? Lembrando que o próprio bispo foi aquele lá que falou assim: das minhas ovelhas nenhum, eu aceito o espiritismo aqui, né? Então você vê, gera-se tudo isso. Olha que maravilha. Então ele sai de lá, vai direto pegar as coisas na igreja. Por quê? Porque ele sabe que ele tem que ser rápido. Olha como é que foi. Mas a gente vai ver para frente. Mas ele tem essa intuição de que ele tem que fazer tudo rápido. Ele não pode se enrolar. Por quê? Porque ele sabe que a família dele vai se erguer para atrapalhar a decisão dele. Ele sabe que a própria igreja vai buscar fazer movimentos para atrapalhá-lo, né? Então ele sai de lá rapidinho, vai para a igreja, e aí a gente vai ver no próximo capítulo o que ele vai fazer na igreja, que seria um dia a casa dele, e o que ele vai fazer na sequência. Não vou dar spoiler aqui, tá? E aí quando ele sai, ele vê de novo a imagem de Jesus na igreja, ele para, até marquei aqui com aspas, aqui, eu achei muito bonito, que ele para, porque frente, lembra daquela coisa, o ego dele tá dizendo assim, não, mas você vai abandonar a igreja? Pô, mas você foi católico há 20 anos, 30 anos que tá católico, vai abandonar tudo isso pelo espiritismo, né? Tem aquela disputa, aquela briga do velho homem com o novo homem, desse homem egóico que está seguindo o status quo, que foi ensinado, que foi treinado, que foi doutrinado por décadas, versus esse novo homem que está deixando o espírito aflorar. Então ele tá falando, cara, mas eu entendi, eu li, faz total sentido que eu li. Faz total sentido esse aprendizado. Meu coração diz que tá certo, minha lógica diz que tá certa. E aí o que ele escolhe? Esse homem egóico, que vai manter o status quo porque é mais confortável, ele tinha uma função de status, ele tinha... Entende? A família tudo diz, uau, Fernando, você é um baita de um padre, agora tu vai crescer mais na igreja, uau. Ou esse homem espiritual que vai ter que enfrentar estruturas de poder que querem sustentar um mundo que não é o mundo que Jesus quer, né? Então a família dele está querendo sustentar um mundo que não está alinhado com os valores de Jesus. A igreja está sustentando um mundo que não estava alinhado com os valores de Jesus. Toda essa briga de poder, fazer mal às pessoas, isso não está alinhado com os valores de Jesus, entende? Essa questão de fama, de poder, de influência, de status, não está alinhado com os valores de Jesus para nós, né? E aí ele para na igreja, na estátua, né? E vai dizer para a estátua, ó, não o estou abandonando. Só vou servi-lo de outra forma. Achei isso muito bonitinho e achei muito legal marcar isso daqui, justamente por essa questão. De que aí a gente mostra para a gente essa distinção do homem, do ego, versus o homem com o espírito falando mais, e a questão de que tu vê, ele está afirmando assim, ó, não, Jesus, eu continuo querendo trabalhar para ti, continuo querendo construir um novo mundo melhor. Só que eu estava achando que antes era aquele caminho correto, fui percebendo ao longo da trajetória que não era. Então agora estou corrigindo a rota, mas o meu coração está apontado para ti ainda, entende? 24 minutos de vídeo. Vamos adiante para mais um capítulo. Capítulo 38. Ele chega na igreja, em 20 minutos pega suas coisas no quarto. O padre, chefe, ainda tenta remediar sua decisão. Abre aspas. Nunca ninguém na sua família abandonou a igreja. Fecha aspas. Ele vai embora feliz. Aí antes de fazer outra observação, vamos parar aqui.
Então ele vai lá, pega as coisas dele, aí o padre, que já sabia qual era o tema da conversa que o bispo já avisou, chega lá e tá, e aí, Fernando, sentou, como é que vai ser? Não, não, padre, é porque ele tá sem a batina. O que aconteceu que tá sem a batina? Eu falo, deixei lá no padre. Não, mas deixou como assim? E aí ele começa a pegar as coisas dele e tudo, ele não para pra conversar, nada. O que tá acontecendo, Fernando? Ele falou assim, não, eu deixei, não sou uma da igreja. Como assim, não é mais da igreja? Ele se choca e fala assim, não, não, eu vou fazer outras coisas da minha vida. Vou servir Jesus de outra forma, não vou mais trabalhar aqui. Aí ele vai dizer, vê, não, mas como assim, você vai envergonhar a sua família? Então, de novo, mesma coisa que aconteceu com o bispo, vai acontecer agora com o padre que era o chefe. Eles não estão olhando, olha como é que é uma questão de valores como você viva, uma questão da maneira como você olha, uma questão da maneira como você se porta perante a vida, com qual valores guiando essa tua maneira de se portar, né? O bispo está fazendo o que é bom por interesse próprio. Ele não falou, não perguntou se o Fernando queria ir, ele convidou assim só para ficar bonitinho, né? Mas quando o cara disse, não, não quero, eu disse, não, tu vai, eu tô mandando. Zero interesse. Quando eles mexeram com Cíntia, zero interesse. Não, vamos levar ela porque a família mandou e deu. Ah, mas será que é bom pra ela? Não importa, vamos fazer o que deu. O padre, a mesma coisa, vai envergonhar a sua família. Cara, ninguém pensando no bem-estar da pessoa. E é triste porque a gente vê isso até hoje, latente. Esse livro aqui se passa em 1900 e pouco. Em 2026, nós ainda temos quantas e quantas pessoas vivendo com esse valor. Esse valor de impor ao outro a sua vontade, o seu querer, a sua falta de empatia. Entende? Então olha que bizarro. Mas ele fala assim, não, não quero. Cata todas as coisas que ele tem que pegar. Pega os 2 livros, leva-se tudo. Aí o padre fala, você tem uma coisa de heresia, essa coisa herege aqui dentro da igreja, esse absurdo. Ele falou assim, estou indo embora. Pra que você vai? Estou indo embora. Tchau. Pica a mula de lá. Entende? E aí a espiritualidade vai nos contar que quando ele sai da igreja, sim, sabendo de uma vez por todas que acabou o vínculo dele com a igreja, então acabou ele ter que ficar sustentando mentiras e tramas e artimanhas e tudo isso, ele sai feliz de lá. E isso nos corrobora. Essa coisa de Emily no sanatório. Ela está no sanatório de novo, mas você vê que Fernando viu, Francisco, né? Francisco viu. Pô, ela tá diferente. Dona Isabel, quando foi ver ela na prisão, disse, mas ela tá diferente. Mas, óbvio, ela despertou, ela está com comunhão maior com Deus, está em afinidade com a espiritualidade da luz. É óbvio que ela vai despertar. Então você vê, uma situação, um olhar humano, você diz assim, meu Deus, o cara perdeu a vida inteira. Tudo que ele trabalhou décadas, ele abriu mão. Ele não tem onde morar agora, ele não tem o que comer, ele vai precisar da família querer dar dinheiro para ele ter moradia, ter comida, porque o ofício dele até hoje foi trabalhar para a igreja, ele abandonou tudo isso. Ele deve estar desesperado, deve estar triste. Não, ele estava extremamente feliz. Por quê? Porque ele está largando aqueles valores antigos. Lembra os valores de ficar escondendo, fazendo artimanhas com a irmã e fazendo mutretagem e tudo? Acabou. Então olha como ele tira esse peso das costas dele. E aí eu sou obrigado aqui a trazer esse ensinamento de Jesus para nós, porque a gente tem a testificação do que Jesus nos ensina, como a gente viver baseado no seu jugo é leve. Entende? Então, como viver baseado no que Jesus ensina é muito mais leve, é muito mais fácil do que viver baseado no que o mundo aqui ensina, do que esses valores egóicos ensinam, que esses valores contrários ao que Jesus tanto nos ensina. Entende? Como isso é difícil, é pesado, pode parecer, não, mas o cara vai ficar, uau, muito rico, muito famoso, muito importante, não sei. Mas se ele viver aqueles valores, é muito mais difícil, é muito mais cansativo, muito mais desgastante, muito mais pesado do que os valores de Jesus, né? Até o próprio Buda, né, Siddhartha Gautama, nos ensinou isso, né? Que viver com apego é muito pior do que alguém que está desapegado das coisas, né? Então, se você tem o dinheiro e usa ele bem, mas não está apegado ao dinheiro, tudo certo. Agora, o cara que tem muito dinheiro, ele está apegado ao dinheiro, ele está ganancioso, ele quer dinheiro cada vez mais. Isso fica difícil para ele, porque tem que enriquecer mais. E se ele fizer um negócio que não der certo, que ele perder dinheiro, vai acontecer, não é todo mundo que acerta. E aí? Ah, perdi o dinheiro, tudo bem. Ou ele vai, aí aquilo vai fazer mal para ele, aí ele vai ficar mais louco, querendo ganhar mais dinheiro. E aí ele vai adoecendo, porque ele está apegado ao dinheiro. E aí aquilo ali vai começar a fazer mal para ele. Ele está preocupado se ele perder as posses dele. Então, como a gente não deve ter o apego, como o apego é um vetor de sofrimento, né? E aí, Fernando vai direto para a delegacia. Lá ele pede para chamar o delegado e
falando com o delegado, ele vai falar assim: antes de eu dar meu depoimento, eu quero que você chame o advogado de Emily. Ele está hospedado aqui perto da delegacia, para ele acompanhar o meu depoimento. Ele falou: não, pode dar depoimento, porque ele falou assim: não, você não tem ideia do que eu vou expor aqui, tá? E eu preciso do advogado para justamente ter umas testemunhas do que está acontecendo, porque a família e a igreja vai vir pesado em cima do senhor em relação ao que eu tenho que depor. É muito grave. Tem. E aí ele chama o advogado. Obviamente a gente já sabe que é Deus agindo. Estava tranquilo, estava de boa, vai lá e aí ele vai fazer o seu depoimento. Né? No depoimento ele vai confessar que colocou o veneno na comida. Lembra a comida que ia ser para pro Ricardo comer lá? Que eles acusaram o Emily, então. E que o complô foi armado por Isabel e Filomena. Isabel queria se livrar da nora de uma vez por todas. Ele foi facilmente convencido, pois na época ele via que Emily era um risco para a família e para a igreja. Ele tem como provar, pois comprou muito veneno de rato e tinha a nota do depósito e uma carta de Filomena para que ele não esqueça o plano. Ele sabe que vai ser preso, mas ele não consegue mais carregar a culpa ao que fez com Emily e com Cynthia. E está cansado de mentiras e manipulações. Então vamos aqui digerir isso. Ele confessa que ele foi o cara que armou tudo aquilo ali. Entende? Então você vê quando ele sai de lá feliz, ele sai feliz por quê? Porque ele sabe que ele vai se livrar desse peso. Como aqui a gente já viu. A culpa estava doendo ele demais. Ele ama demais Cynthia. Tem uma ligação muito grande com a sobrinha dele. Entende? E ele viu como Cynthia fez um trabalho lindo sendo uma criança no orfanato. Ele estudou o espiritismo, ele viu, cara, olha o que essa menina faz. É incrível, essa menina, é óbvio que é um anjinho na Terra. E aí estudou o espiritismo e ele fala assim, cara, mas não dá mais, aquela vida é completamente errada. Então ele vai confessar, fui eu que fiz. Então, quando ele chegou ali, que Emily, lembra? Que Emily estava conversando, mas será que eu não passei pro Trama das Trevas? Se você está acompanhando comigo o estudo, você viu que eu fiz a reflexão numa parte lá atrás. Por quê? Porque Emily, mesmo sem saber, conversando ali com o Miguel, falou, será que eu não passei por essa questão da igreja, tentando fazer alguma coisa para me prejudicar? Ela, acordada em vigília, não sabia, mas o espírito dela sabia que ela passou por uma trama das trevas. Por quê? Porque você vê, Dona Isabel queria tirá-la, porque ela estava doente. Aí lembra que ela já estava reclusa da família, mas ela estava lá ainda. Aí ia ter, imagina, como é que a Dona Isabel ia ter uma reunião com as amigas dela para um chá, e as amigas perguntaram, mas como é que tá a sua nora? Aí ela está doente, se ela passar mais alguma vergonha para a família. Então Dona Isabel, antes de tudo isso, já armou se livrar dela. Olha que macabro. E aí ela se armou para se livrar da sobrinha. E mais pessoas, então imagine quantas vezes Dona Isabel não fez coisas para prejudicar outras pessoas, para atender o seu próprio interesse. Olha que maldade, mano. Né? E aí por isso que chega, quando eles chegaram rápido e falaram, não, não come essa comida envenenada. Não, mas como é que eles sabiam que está envenenada? Claro que foram eles que botaram veneno. Então não foi uma coisa, pô, mas é uma coisa de se pensar que depois, eu não cheguei, se eu cheguei a comentar sobre isso aqui, eu acho que não, mas numa conversa, a Emily, depois, né, não vou lembrar agora que momento do livro, ela tem essa conversa, mas como é que eles sabiam que a comida já estava envenenada antes de chegar? Ah, é verdade. Se eu não me engano, essa conversa acontece quando ela tá falando com o marido, ela vai ser resgatada, vai tirar do manicômio lá e tal, e aí ela vai ficar sabendo que o Fernando confessou o crime, ela vai dizer, ah, faz sentido. Como é que eles sabiam que estava envenenado assim? Porque normalmente você ia comer ia passar mal, aí alguém ia saber que está envenenada. Né? Aí ela tá vendo, porque eles já tinham colocado. Então olha que crueldade, olha que maldade. Imagina que eles demorassem para chegar. Imagina que acontece alguma coisa de que quando eles colocassem veneno na comida, alguém da casa experimentasse a comida. Ia morrer. Imagina se o próprio Ricardo, que é o grande filho que Dona Isabel ama, comesse a comida, morresse. Então eles podiam matar muitas pessoas. Olha que imprudência. Entende? Olha que imprudência. Mas eles estão preocupados com isso? Não, porque o importante é a trama que eles têm para atender os interesses. Né? E aí o delegado vai falar, tá, mas é uma acusação gravíssima. Tua família vai vir para cima. Né? Ele falou, eu sei, por isso que eu já estou aqui e eu sei que eu vou ser preso. Mas eu não vou sair daqui. Porque eu sei que se eu sair daqui, eles vão atrapalhar. Tem? E aí ele fala assim, tá, eu entendo, tá tudo certo, mas é o seguinte,
sua palavra contra a palavra da dona Isabel, da Filomena. Aí ele fala assim, mas eu tenho o recibo de que eu comprei 10 pacotes de veneno de rato. E então eu tenho uma prova. Tá, mas você ter comprado 10 pacotes de veneno de rato não prova, mas não prova tanto. Ele falou assim, mas eu tenho uma carta. Então olha como é que é. Filomena mandou uma carta para ele dizendo, né? Ó, não esquece do plano de amanhã que você vai ter que envenenar a comida, tudo. E ele guardou a carta. E aí, tchum, liga-se os pontos. Tem... Aí só pra gente fechar aqui, depois o delegado vai fazer a investigação, óbvio, né? Isso daí cai igual uma bomba na família, né? A gente vai ver isso nos próximos capítulos, a repercussão. O delegado vai fazer a investigação e vai corroborar isso. Inclusive, o próprio cara da mercearia, ele vai falar assim, eu até perguntei pro padre, falei, padre, mas pra que tanto veneno de rato? Ele diz, é que eu tô cheio de rato na igreja. Pô, mas tanto assim, tudo pra hoje? Não pode ser pra amanhã? Não, tem que se entregue hoje. Por quê? Porque era também no dia da festa. Ali que eles tinham armado o plano, num dia normal, né? Então, olha que coisa, né? E aí ele vai ser preso. Entende? Aí só pra gente fechar esse capítulo, que é o que eu marquei na observação final, como ele vai dizer assim, cara, eu estou cansado de viver mentiras, manipulações, enganações, né? Então você vê, ele estava indo preso, ele foi preso, então a liberdade física dele estava trancada, ele estava fechado, aguardando uma cela, entende? Mas se sentindo muito mais leve, por quê? Porque ele se livrou dessas coisas antigas, de tranqueira, de decisões dele, né? A gente vai ver o que vai acontecer no futuro, tá bom? Mas é isso daí, gente. Então a gente fechou aqui agora o estudo do capítulo 38. Semana que vem não, né? No próximo vídeo, que é na quarta-feira, a gente vai ter o estudo do capítulo 39 para frente, tá? Vou fazer com os recadinhos de todos os vídeos, tá bom? Se você puder, curta, compartilha, se inscreve no canal, que isso é muito importante, isso ajuda bastante o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é relevante e passar para mais pessoas. Se você puder comentar, isso me ajuda a saber como fazer um vídeo que seja melhor para vocês. Se é melhor colocar o recadinho no final, no início, por favor, deixe um comentário aí para eu fazer o que seja o melhor para vocês, tá bom? Também fica aqui a recomendação. Assistir esse vídeo não invalida de forma alguma a leitura integral da obra, então, por favor, faça a leitura integral da obra. Se você quiser entender com mais detalhes por que eu estou dando esse aviso, assiste qualquer vídeo do meu canal, onde tem o nome do livro, parte 1, no início do vídeo, eu vou explicar com detalhes por que este aviso, tá bom? E aí, já falando de outros livros, já fica aqui o convite para você chegar no meu canal. Tem playlists organizadas por autor, tá bom? Então, se você quiser qualquer obra, se quiser ver a sua própria obra aqui, Renascer da Esperança. Ah, mas eu caí aqui agora na parte 15, como é que eu vejo desde o início? Vai estar lá em playlists, livros de Sandra Carneiro, tá certinho na ordem de publicação para justamente ficar mais organizado de vocês encontrarem os conteúdos e estudarem certinho na sequência. E é isso daí, gente. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.